A gente começou então o estudo questionando, é válido ou não é válido? Qual era o meu pensamento alguns anos atrás? Os irmãos sabem que eu estudei num seminário bom, mas lá não se toca nessas questões que às vezes são denominacionais, né? Lá se ensina aquilo que é básico na Bíblia, mas para mim tanto fazia. Esse negócio de véu tanto faz. Era o que eu pensava aí, e às vezes conversava com meu avô, José Vidal. Mas um dia, em um congresso lá em Vitória, veio um irmão que já está com o Senhor, que muitos aqui já ouviram, chamado Carlos Osvaldo. Ele foi chamado para falar sobre o papel da mulher na igreja. Isso deve ter sido em 94. E no meio desse estudo grande que ele deu, estava ele, o Gavin e o nosso irmão Benito Bongarrá, lá da Argentina. Ele deu uma pincelada sobre a questão do uso do véu. Ele é um batista. E aquele dia eu tomei um choque, porque eu vi que na verdade, eu nunca tinha sentado para me deter sobre esse texto, e eu fiz isso. Por volta de 3 meses, eu peguei lá minha Bíblia grega, peguei meus rascunhos e fui estudar o assunto, e eu mudei de ideia, porque era uma questão de opinião minha. Eu estava tratando com leviandade um texto que está na palavra de Deus. Eu nunca tinha parado, eu estou sendo sincero, para estudar esse texto com seriedade. E em estudá-lo e conversando com outras pessoas, eu entendi o que eu entendo hoje da validade do uso do véu. O que eu sou contrário? Eu sou contrário ao uso do véu por tradição, onde as pessoas usam, mas não é explicada para elas por que ela usa. E é por isso que alguns dos nossos líderes estão deixando de usar, estão deixando em liberdade, e você sabe onde que isso acaba, porque eles não sabem abrir a Bíblia e explicar. E eu era uma pessoa assim, apesar de que na época eu não era líder de igreja. Eu conversando com alguns, na verdade, né, porque já são várias igrejas que deixaram o uso. Nenhum deles nunca, jamais me deu um motivo bíblico. Um me falou assim, amigão meu, rapaz, eu não consigo convencer nem minha mulher e minhas filhas, como que eu vou passar isso para a igreja? A língua ficou coçando, irmãos. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que se eu não consigo cuidar da minha família, como que eu vou cuidar da família de Deus? Mas eu não falei nada para ele não, mas deu vontade. A pergunta que a gente fez é válido ou não? Eu espero ter, até agora, deixado claro que sim, com entendimento. Primeiro, Romanos 12 nos chama a prestar a Deus um culto racional. O que é racional? É algo que a gente entenda. Por que eu faço isso na igreja? Tem que ter um motivo bíblico. Isso é culto racional. É aí que nós apresentamos a Deus um culto racional. Mas eu quero terminar essa parte dizendo que nós devemos evitar exageros. Por exemplo, quais são alguns exageros? Se você pensa diferente de mim, por favor, não me queira mal. Querer editar, por exemplo, cor de cobertura. O apóstolo não entra nessa questão. Ele fala que, aliás, a palavra véu foi traduzida para nós porque expressa melhor a ideia, mas a palavra significa simplesmente cobertura. Eu fui num lugar, por exemplo, pregar, uma irmã, ela colocava um lenço mesmo, aqueles lenços de tipo seda, cetim, não sei, um pano. No primeiro momento, eu achei estranho, né, porque eu estou acostumado a ver as irmãs com esse véu de tule. Eu falei, não, é a cobertura. Eu voltei o pensamento. Então, devemos evitar esses exageros. Vamos lembrar que a palavra diz ter um véu sobre a cabeça, e cabeça é daqui para cima. Eu, particularmente, acho bonito um véu que cobre o cabelo, né, até o ombro aqui, mas eu não tenho base bíblica para exigir algumas coisas. Podemos entrar na igreja num consenso, conversando, e chegar a esse consenso, mas não devemos evitar esse exagero, porque a Bíblia não especifica a cor, nem formato, nem o tipo, mas diz que deve haver uma cobertura. Só um minutinho, irmã. Outra coisa que a gente percebe, e essas perguntas sempre me vêm, onde que eu devo usar?
Eu sei que talvez tenha uma pergunta dessa na caixinha lá. Eu vejo esse ensino aqui, capítulo 11, num contexto de reunião da igreja. Aqui está tratando de coisas que acontecem no momento que a igreja está reunida. Porque algumas pessoas, e uma vez o irmão ficou muito bravo comigo, e falou, se é para usar na igreja, então tinha que usar na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Mas o texto bíblico, o contexto do assunto, onde também está a ceia do Senhor, a gente não faz a ceia do Senhor em qualquer lugar, a gente faz quando a igreja está reunida, é nas reuniões da igreja de Cristo, ok? Quanto devo começar a usar? Quando batizar, antes de batizar? São perguntas que a Bíblia não traz uma resposta. Eu entendo, por exemplo, se depender de mim, né? Se uma menina lá da igreja, de 11 anos, entender e vier falar, ô, irmão Jabismar, eu posso usar o véu? Eu falo, espera que eu vou conversar com a Donise e o Juninho, eu vou tentar convencê-los de que a gente deveria permitir ela usar o véu, mesmo não sendo membro ainda, porque ela é mulher e quer usar. Agora, tem gente que vai dizer, não é só depois de batizar. Isso eu acho que cada igreja local define. A minha orientação para as irmãs é sempre, siga aquilo que a igreja sua estabeleceu. Siga, você é membro lá, eu sou membro do Santo Torquato porque eu quero. Ninguém me obrigou a ir para lá. Então, a partir do momento que eu me membrei lá, aí lá nós temos um regimento interno. Se você um dia for ser membro lá, você vai dar uma lida nele e vai ver se dá para a gente caminhar junto. A partir desse momento, eu preciso me submeter àquilo que é bíblico, àquilo que está estabelecido. Ok. Cima. Botou o dedo na tomada? Não, brincadeira. Um chapéu. Uhum. A gente vai ver nas fotos antigas, a irmã está falando da irmã que estava com um chapéuzinho. Se você ver nas fotos antigas, você vai ver muitas das nossas irmãs inglesas, e quem foi na Inglaterra já, em alguma casa de oração, elas usam chapéu. A cobertura lá é tida como chapéu. E isso acabou prejudicando, a gente vai ver aqui durante o estudo, porque em alguns países, à medida que o uso do chapéu caiu de moda, as irmãs botaram o chapéu de lado e não substituíram por nenhuma outra cobertura, né? Mas era um costume deles, é um consenso deles, e eles entendem que é uma cobertura. Então, por isso que a gente vê nas fotos, eu achava muito esquisito quando eu via também. Ultimamente, eu nunca vi em lugar nenhum, sempre algum tipo de cobertura, um pano. Ok. Por último, é bom lembrar que os argumentos, por exemplo, uma igreja falou, mas se o incrédulo chegar aqui, ele não vai entender isso e vai escandalizar. Os símbolos da igreja não é para incrédulo, é para crente. O que o incrédulo entende quando ele entra na igreja e vê lá o pão e o vinho em cima da mesa? Ele não entende nada, porque não é para ele aquilo. É para os crentes. É para os crentes, não é para ele. Ele não entende, e ele não tem que entender nada ao ver. Depois podemos explicar. O mesmo pensamento devemos ter sobre o uso de cobertura. Nós, em Santo Torquato, usamos, vão muitos visitantes lá. Eu, pelo menos, nunca fui questionado por um visitante descrente. Por que as mulheres aqui colocam esse paninho esquisito? Nunca. Não sei se alguém já foi na sua igreja, eu nunca fui. E se ele me questionar, eu vou tomar um tempo e dar para ele o porquê, dentro da Bíblia. Então, em vez de desmerecer a mulher cristã, o uso do véu lhe confere lugar de dignidade que nenhuma outra religião, daquele tempo, inclusive, lhe dava. O judaísmo não dá às irmãs o direito de sentar no mesmo salão que os homens e orar e cantar junto, não dá. Ela fica lá no fundo, atrás de uma gradinha, lá da sinagoga. Ela não pode entrar no mesmo ambiente de culto. No islamismo também está muito em moda, a gente vê reunião de mesquita por causa de terrorista. Procura lá, se você acha uma mulher dentro de uma mesquita. Não tem, não existe. Então, na verdade, o cristianismo trouxe para as mulheres um lugar de dignidade no culto que ela não tinha. Quando tinha, era como sacerdotisa de cultos de prostituição cultual.
E lá em Corinto, tinha no alto do monte um templo, na Corinto antiga, onde havia 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, e esse era o lugar que essas mulheres tinham naqueles cultos. Então, querida, não ouça as feministas, não ouça os liberais, ouça a palavra de Deus, porque esse lugar que Deus deu à mulher no culto cristão, ela não tinha, e passou a ter. Podemos, que maravilha, né? Já pensou só homem cantando aqui nesse negócio? Apareceu um monte de besouro zoando. Aí vem a voz feminina para fazer aquele conjunto bonito. E estamos adorando ao mesmo Deus, no mesmo sentimento, pelo mesmo Espírito, apesar das distinções de papel. Eu quero terminar essa parte lendo 1 Coríntios 1, 2, para derrubar o argumento de localidade, de que isso aqui foi só para os coríntios. Sim, a carta foi escrita à igreja em Corinto. E se ela não vale para nós mais na questão do véu, então nós devemos jogá-la toda fora, e não só esse pedaço. Não, foi para Corinto, então joga o resto fora também. Mas o que o apóstolo escreve? 1 Coríntios 1, 2 diz assim a palavra de Deus: a igreja de Deus que está em Corinto, sim, foi endereçada a ela, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Isso aqui é para nós ou não é? Sim, todos os que em todo lugar. Ele não fala todos os que em Corinto, todos os que nesse século, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. É uma epístola universal, como as outras também o são. A carta ao Efésios foi sim escrita à igreja de Efésios, aos Colossenses também, mas também a nós, porque são ensinos universais. Paulo, então, deixou aqui, pelo Espírito Santo, a universalidade dessa carta, para todos os que em todos os lugares, em todo tempo, invocam o nome do Senhor. É para esses que esses ensinos são dados. Eu quero agora passar com os irmãos algumas leituras sobre a história do cristianismo primitivo até a época da Reforma, até um pouco aos nossos dias. Eu descobri, procurando material para esse estudo, eu queria dar uma enriquecida, não tanto no que eu falei até agora, mas procurar saber como é que eram os costumes, porque eu leio tanta coisa. Eu achei na internet um movimento internacional que está muito forte nos Estados Unidos, mas já está chegando também na Europa, para resgatar essa doutrina do uso de véu nas igrejas. Então, lá nos Estados Unidos, tem igrejas que não são dos irmãos, que as irmãs, os líderes, passaram a ensinar e trouxeram de volta essa doutrina. Esse movimento ele está acontecendo, ele está em andamento, e eu tenho, então, ali eu consegui algum material, inclusive esse que nós vamos ver agora, sobre esse ponto do uso do véu através da história da igreja, vendo qual era a prática da igreja primitiva, tendo visto as bases doutrinárias. Vamos dar um passeio aí pela história. Clemente de Alexandria, alguns eu já li, mas tem muitos mais. A mulher e homem, olha a época, 150, comecinho. Mulher e homem devem ir à igreja vestidos decentemente, porque este é o desejo da palavra, uma vez que é decente que ela ore coberta, por causa dos anjos, que ela se cubra. Era isso que Clemente ensinava. Tertuliano, 160, ele nasceu, viveu até 220. O homem cristão não está sob nenhuma obrigação de usar cobertura, e a cabeça da mulher deve trazer o véu. É lógico, irmão, que essas frases estão contidas dentro do ensino mais amplo, onde ele estava defendendo isso. Hipólito, um teólogo romano, que todas as mulheres tenham as suas cabeças cobertas. Lembra que na cultura romana, as mulheres saíam à rua com o cabelo
de fora, não tinha nenhum uso de véu na cultura romana, e esse irmão, ele estava ensinando isso para as mulheres cristãs. Ambrosiastro, um dos primeiros a escrever comentários bíblicos, já vamos para 366, ao referir-se à submissão feminina, ele afirma que uma mulher, portanto, deve cobrir sua cabeça na igreja. João Crisóstomo, esse homem pregava tão bem que ele é conhecido como João Boca de Ouro na história da igreja. Ele disse para os homens: não vos cobrireis ao orar diante de Deus, para que não insulteis tanto a vós quanto a aquele que vos honrou. Igualmente, a mulher deveria acrescentar uma cobertura ao seu cabelo comprido, para que não apenas a natureza, mas também a sua própria vontade tome parte em seu reconhecimento de sujeição. Agostinho de Hipona, não é adequado mesmo as mulheres casadas que descubram suas cabeças, já que o apóstolo orienta as mulheres a manterem suas cabeças cobertas. Tomás de Aquino, é relativo à dignidade de um homem não usar uma cobertura em sua cabeça, para mostrar que ele está imediatamente sujeito a Deus. Mas a mulher deve usar uma cobertura para mostrar que, além de Deus, ela é naturalmente sujeita a outro. Da Reforma até os últimos 100 anos, Martinho Lutero, em referência ao versículo 10, Lutero afirma que as mulheres devem cobrir-se com véu por causa dos anjos. Esse nome é Latimer. Foi capelão do rei e foi mártir sobre uma rainha católica. Ele era um cristão, que nós chamaríamos hoje de evangélico. Paulo disse que uma mulher deve ter um poder na sua cabeça. O que é isso, ter um poder na sua cabeça? É uma figura de linguagem na Escritura, ter um sinal e símbolo de poder, que o é por cobrir a sua cabeça. Ele então expressa preocupação com o fato de que as mulheres cristãs dos seus dias estavam usando uma cobertura sobre a cabeça como item de moda, ao invés de um símbolo significativo descrito pela cultura. A Confissão de Augsburgo, a afirmação doutrinal das igrejas luteranas em 1530. Paulo ordena em 1 Coríntios 11:5 que as mulheres devem cobrir as suas cabeças na congregação. É devido que as igrejas observem tais ordenanças em nome do amor e da tranquilidade. John Cotton, puritano, colonizador inglês, os membros da igreja devem se reunir, os homens com suas cabeças descobertas, as mulheres cobertas. William Kelch, um pastor britânico, 1590, os próprios apóstolos de Cristo ordenaram esta regra para todas as igrejas. As mulheres devem velar ou cobrir suas cabeças, sempre que elas aparecerem na congregação. John Bunyan, por esta causa deve a mulher ter poder, isto é, uma cobertura na sua cabeça, por causa dos anjos. Parece-me que, santas e amadas irmãs, vocês devem ficar contentes de usarem este poder ou distinção. John Edwards, de Paulo, os cristãos em geral receberam praticamente esse uso. As igrejas cristãs de hoje se conformam a esse uso. Ele está falando em 1637, um pouco mais, que ele nasceu em 37. Aquilo que o apóstolo entrega nesse capítulo a respeito do comportamento das mulheres nas igrejas não era apenas para as mulheres daquele tempo, mas é obrigatório até o dia de hoje. Todas as mulheres cristãs estão comprometidas em virtude do que o apóstolo diz aqui, de sempre estarem com suas cabeças cobertas no tempo de oração e outros exercícios religiosos. Mas alguém dirá: o argumento do apóstolo não terá valor agora se cobrir a cabeça não é um sinal de sujeição na nossa cultura. E respondo: as mulheres cristãs devem observar a injunção do apóstolo por razões além da questão de submissão, porque há outras razões que sempre terão valor no que concerne a menção de Paulo aos anjos, e esta razão é perpétua.
Naquele tempo já havia alguns questionamentos, talvez aí em 1600 e tanto. Charles Spurgeon, grande pregador, levou milhares, talvez milhões de pessoas a Cristo. Um batista. A razão pela qual nossas irmãs aparecem na casa de Deus, com as suas cabeças cobertas, é por causa dos anjos. O apóstolo diz que a mulher deve ter uma cobertura na cabeça por causa dos anjos. Ele está falando de que igrejas? Igreja dos Irmãos? Em 1800, as irmãs batistas usavam cobertura na cabeça nas suas reuniões, porque ele é batista. Era, né? Os presbiterianos de Londres também fizeram uma assembleia. Um grupo de pastores associados à Assembleia de Westminster, famosa, afirmou que a autoridade de Deus deve ser base do governo da igreja universalmente, que a luz da natureza é uma expressão de sua autoridade. Como um exemplo disso, eles escreveram que, no caso dos hábitos de homens e mulheres das assembleias públicas de suas igrejas presbiterianas, que a cabeça das mulheres deve estar cobertas e as dos homens descobertas durante a oração. Thomas Teigmont, capelão real britânico, ele anotou que o uso da cabeça coberta continuou em eras sucessivas após o tempo de Paulo. Ele escreveu que até o dia de hoje o costume universal continua nos lugares cristãos de culto, de mulheres estando cobertas e homens descobertos. Isso dito por volta de 1890, talvez, ou antes. Alice Morse, uma historiadora e autora americana, nasceu em 1851. Em seu livro de 1903, intitulado 2 séculos de costume na América, ela afirma: uma coisa singular que deve ser notada nessa história, que com todos os caprichos da moda, a mulher nunca violou a lei bíblica que a ordena cobrir sua cabeça. Ela nunca foi aos cultos da igreja com a cabeça desnuda. Ela está relatando aquela situação naqueles tempos que ela vivia, antes, provavelmente de 1900. Uma transição, do último século para cá. R.C. Sproul nasceu em 1939. Hoje, aqueles que já leram um livro desse homem, que já ouviram as suas pregações legendadas no YouTube ou em qualquer outro recurso, sabem que esse é um homem profundamente conhecedor das Escrituras. O que ele diz hoje? Durante os meus anos de ensino médio, quando eu ia à igreja no domingo de manhã, eu nunca vi uma mulher naquela igreja, era uma igreja presbiteriana tradicional, cuja cabeça não estivesse coberta com um chapéu ou véu. Este é um daqueles costumes que simplesmente desapareceu da maior parte da cultura cristã. Ele está reclamando desse costume ter sido abandonado. Se ele nasceu em 39, ele está falando do tempo que ele era do ensino médio, vamos botar aí 17 anos, 1945, 46, ele diz que naquele tempo, lá nos Estados Unidos, na igreja que ele ia, uma igreja presbiteriana, as irmãs cobriam a cabeça. Ele, de novo: nós estamos persuadidos de que o mandado bíblico ainda está em vigor. Se há alguma indicação de uma ordenança perpétua na igreja, trata-se daquela que é baseada em um apelo à criação. Por isso eu falei com os irmãos, o fato de Paulo ter voltado lá na criação é um apelo muito profundo, de estabelecer, de voltar à origem, deixar de olhar para as circunstâncias e voltar lá no começo, o que Deus fez. E acho que não importa nem um pouco se é um lenço, um véu, mas eu penso que o símbolo deve permanecer intacto, como um sinal de nossa obediência a Deus. O R.C. Sproul Jr. nasceu em 65, depois de mim, eu nasci em 57. A igreja rejeitou esta prática nos últimos 30 ou 40 anos. Olha a brevidade do tempo, 30 ou 40 anos. Ele é nosso contemporâneo. Talvez ele tenha dito isso 10 anos atrás, então vamos botar 50, 60 anos.
A igreja rejeitou essa prática nos últimos 30 ou 40 anos, não por causa de uma nova revelação interpretativa, mas por causa da pressão do mundo. De maneira geral, até 50 anos atrás, todas as mulheres em todas as igrejas cobriam suas cabeças. E ele faz uma pergunta: o que aconteceu nos últimos 50 anos? Nós tivemos o movimento feminista, fonte da qual, infelizmente, muitas mulheres cristãs estão bebendo, principalmente aquelas que têm feito faculdade de alguma ciência humana e, em especial, psicologia. Voltam de lá totalmente avessas aos princípios da palavra de Deus. Eu estou falando por isso, porque isso aconteceu lá na nossa igreja em pelo menos 2 ocasiões. Tivemos o movimento feminista, querendo abolir todo e qualquer resquício daquilo que Deus estabeleceu lá na criação e que deveria permanecer. Ele, de novo: eu acredito em cabeças cobertas na igreja. Ele, Deus, nos diz que nossas esposas devem estar com as cabeças cobertas. Nossa família tem seguido esta prática. Alegra-me também, ousadamente, sugerir que virtualmente todos os cristãos, desde o tempo da Epístola de Paulo até cerca de meio século atrás, concordam comigo nesse assunto. Eu temo que muitos de nós que não honramos a Deus com nossas cabeças, estejamos honrando a Deus com os nossos lábios, mas não com os nossos corações. Esse homem, lá na igreja dele, as irmãs cobrem a cabeça. E ele não é de uma igreja dos irmãos, até onde eu estou informado. Se alguém tem essa informação, pode me ajudar. Se eu não me engano, ele é presbiteriano. Salvo engano, ok? Vamos caminhando aí. Robert McQueen, reitor universitário. Historicamente, os evangélicos creram que Deus comunicou a verdade entre os homens de tal maneira que ela pudesse ser compreendida e servir como um guia divino para o pensamento e para a vida. Mas talvez por causa da influência do pós-modernismo, agora nós temos uma casa evangélica dividida. Alguns entre nós nos tornamos relativistas moderados. O que é relativista? A pessoa que relativiza a palavra de Deus. Não, isso aqui não é a palavra de Deus. Não, isso aqui é. E ele fala que, no caso de nós ainda, evangélicos tradicionais, relativistas moderados, concedendo mais e mais terreno para o reino da incerteza e a incerteza dentro da palavra de Deus. Por exemplo, nós desistimos do uso da cabeça coberta. Agora nós somos desafiados por companheiros evangélicos para desistir de Adão e Eva. O que ele está falando aqui? Dos papéis distintos no casamento, de limitações ao divórcio, de uniões exclusivamente heterossexuais, de um homem casando com uma mulher, desistir do inferno, da fé em Jesus como único caminho para a aceitação de Deus e, o que é mais essencial, de uma Bíblia inerrante. O que ele está dizendo aqui? Olha, nós começamos com pequenas concessões, relativizando o uso do véu. Agora, eles estão querendo mais, e mais, e mais. E tem pastores dizendo que o que Paulo condenou não foi o homossexualismo, mas sim a promiscuidade dentro do homossexualismo. Você vai ouvir, por exemplo, alguns pastores que eram firmes na palavra dizendo isso. O que é uma tolice sem medida, porque ele chama isso de abominação. Não é o nosso assunto, mas essas concessões são perigosas. John Murray, teólogo e professor de Princeton, fundador de um seminário. Como Paulo apela para a ordem da criação, é totalmente indefensável supor que o mandamento e o seu motivo têm apenas relevância local ou temporal. A ordem da criação é universal e perpetuamente aplicável, como também são as implicações das condutas dela decorrentes.
William MacDonald. Estamos tendo o privilégio de ter agora vários livros desse irmão em português. Quem já leu algum livro desse irmão, que é da Casa de Oração dos Estados Unidos? Filé mignon, né? Coisa boa. Ele era reitor do seminário lá do Emmaus Bible College, que é um seminário das nossas igrejas nos Estados Unidos. Há 2 anos eu tive o privilégio de ir lá e eu fiquei com a dor de cotovelo daquelas. Uma estrutura fantástica, uma universidade mesmo. Ela tem também, além da faculdade teológica, tem algumas matérias como arqueologia, algumas matérias assim que não necessariamente são bíblicas. E ela está entre as 10 melhores faculdades dos Estados Unidos. E é das nossas igrejas lá nos Estados Unidos, onde estudou nosso irmão Gavin, o irmão Donald Richard Dewey, Warren Brown, esses irmãos estudaram lá. O que diz o William MacDonald? Paulo ensina a subordinação da mulher indo de volta à criação. Olha só o que todos os ensinadores chamam a atenção deles, esse ponto fundamental. Isso deveria deixar de lado para sempre qualquer ideia de que esse ensino sobre a cobertura da mulher era algo adequado culturalmente àqueles dias, mas que não é aplicável a nós hoje. Isso deve ser deixado de lado. Por último, o Charles Hyde, professor lá em Dallas, foi professor do Carlos Oswaldo, aquele irmão que eu falei que me chamou a atenção para esse assunto. Um dia ele deu estudo sobre esse assunto lá em São Torquato para nós. Morreu esse ano, morreu recentemente. Olha o que ele diz: as mulheres devem usar véus ou cobertura no encontro da igreja, e os homens não. As razões de Paulo são baseadas na teologia, ou seja, na autoridade, na ordem da criação e na presença de anjos na reunião. Nenhuma dessas razões estava baseada em costumes sociais contemporâneos. O comando de Paulo não estava conectado com alguma peculiaridade local de Corinto. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram esse homem. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo e eu tive lá uma série de aulas em que a gente ouvia vídeos dele sobre a inerrância da Bíblia. Um profundo conhecedor da palavra. Uma pessoa dispensacionalismo puro, igual o nosso. Coisa fantástica. Ele teve algumas vezes lá no Palavra da Vida, dando conferência. Esse homem, ele não é essencialmente melhor do que nenhum de nós, mas o conhecimento dele nos deixaria no chinelo. O conhecimento dele. Por quê? Porque ele se dedicou ao estudo sério da Palavra de Deus. Esse rebuscar histórico que eu fiz é só para reforçar aquilo que eu passei a crer. Então nós vimos que em mais de 1800 anos da história da igreja, mais de 1800, é mais do que isso, mas no mínimo, era um costume nas diversas linhas do cristianismo evangélico, as mulheres usarem a cobertura na cabeça. E eu confesso que eu fiquei mais aliviado com essa informação bem fundamentada, que eu achei no material desse pessoal que está resgatando a esse ensino. Eu tenho comigo, eu vou pedir autorização a ele para publicar em português, pelo menos para circular entre as nossas igrejas. Uma pesquisa profunda, ele tem muito mais. Eu fiquei encantado desse reforço da história e de homens tão famosos em todos os meios, que entendiam o que a Bíblia diz e como a Bíblia diz e defendiam isso, inclusive isso está escrito. Teólogos antigos, mas também teólogos contemporâneos, que não são das igrejas dos irmãos. Até mesmo tem eu não trouxe aqui. Os irmãos mais antigos vão lembrar que como as mulheres iam nas igrejas católicas quando você era garoto. O que elas usavam nos seus cultos? O véu. Algumas até hoje usam.
apesar de não ser mais obrigatório, mas algumas usam ainda. É uma prática, irmãos, que vem caminhando durante a maioria da história cristã e que foi abandonada pelas outras igrejas nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos, e infelizmente, no nosso meio também, alguns estão começando a abandonar, e algumas igrejas já estão relativizando a palavra de Deus também, porque se você abandona e se acha no direito de abandonar um princípio, por que você não pode abandonar outros, e outros, e outros, e outros? Então esse alerta, queridos irmãos, queridas irmãs, é para nos fazer perceber que, na verdade, nós não somos diferentes. Nós continuamos. Os outros que se tornaram diferentes. Nós continuamos trazendo aquilo que as igrejas cristãs, através dos séculos, observavam. Não precisamos nos envergonhar disso, só nós que somos diferentes. Não, eles que se tornaram diferentes, segundo essa pesquisa que nós vimos. E isso tem fonte, tem os livros. Eu não coloquei fonte aqui porque não está escrito, mas lá no livro tem a fonte, onde foi escrito. Tudo isso é documento registrado. Nós permanecemos, nesse aspecto, na palavra. É isso que aconteceu. Não é que nós somos diferentes, nós permanecemos iguais às igrejas do passado. Aqui há líderes, há maridos, há esposas, há filhos e há filhas. E a decisão que nós temos que tomar hoje, alguns é de continuar obedecendo ou não, e alguns de que nós vamos obedecer ou não. Marido, ao sair de casa, dá uma ajuda à sua mulher de lembrar, de levar o véu. Às vezes acontece de esquecer. Acontece, a minha mesmo já esqueceu esses dias. Puxa, eu pensei que o véu estivesse aqui no carro, não está. Paciência, né? Podia talvez ter lá uns véus lá na casa de oração de Santo Torquato para as esquecidas. Porque às vezes a pessoa só esqueceu. Por isso que eu não julgo quando eu vejo uma irmã sem véu. Às vezes, normalmente eu chego para ela depois. Hoje eu tenho essa prerrogativa como líder da igreja, de chegar para ela e perguntar o que aconteceu. Esse dia mesmo eu vi uma menina distraída, uma irmãzinha muito querida, dos nossos jovens lá, e ela tinha esquecido de colocar o véu. Eu pedi a coleguinha para chamar, falei, colocou, porque ela estava esquecendo, não era de rebeldia nem nada. Nós precisamos nos ajudar nesse sentido. Líderes, o que nós temos que decidir é se nós vamos obedecer a palavra ou não. E tanto a obediência como outra decisão, ela tem consequências. Uma consequência de louvor ou uma consequência de repreensão. Eu quero terminar, e aí eu vou dar 8 minutos para vocês, Dezinho, citando o versículo ainda em 1 Coríntios 14. Por favor, abre aí, em 1 Coríntios 14. Nós lemos que toda a palavra de Deus é inspirada. E 1 Coríntios também é palavra de Deus. 1 Coríntios 14. (36 e 37) diz assim a palavra do Senhor. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Que palavra que Paulo está falando? Aquilo que ele escreve. Olha só que interessante aqui. Aqui também derruba o argumento da localidade. Esse assunto, esses assuntos, vocês acham que surgiu só entre vocês? Ele diz o seguinte: se alguém se considera profeta, ensinador ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Mandamento do Senhor. Eu, Paulo, sou instrumento, eu sou vaso, mas eu quero que, se você se acha espiritual, você será considerado assim, se você reconhecer que o que eu vos escrevo, e inclusive 1 Coríntios 11,
de 1 a 16. É mandamento, é palavra do Senhor, e isso eu acho que deve ser levado a sério por nós, nos nossos pensamentos. Se você quiser uma cópia do estudo, você pode me pedir, mas não me peça que manda para mim que eu vou esquecer. Se você anotar no papelzinho, eu vou colocar ele no lugar que eu não vou lembrar. Eu tenho um e-mail, jabesmar@hotmail.com. Você me pede, na hora eu vou anexar lá no computador e mandar para você sentar e talvez... Não é pecado ter dúvida, tá? Uma vez lá nós sentamos com 4 adolescentes, com dúvidas sobre esse assunto. Conversamos, eu e o irmão Adonis, na época o Juninho não estava no presbitério, explicamos, 3 entenderam, e uma falou: irmãos, eu tenho que ser sincero, eu não consegui ainda absorver isso, mas eu vou usar em obediência à igreja, e eu creio que é a palavra de Deus. Ela não entendeu, mas decidiu obedecer, já está bom demais, mas ela tinha dúvida. Ok, como a gente percebe o que é a palavra de Deus? É o que está aqui. Novo Testamento especial, as epístolas, foram escritas para a igreja. Do Antigo Testamento nós não tiramos norma para a igreja, mas tiramos princípios de fé, de perseverança, de muitas coisas. Mas as epístolas, irmãos, foram escritas para a igreja de Cristo, e elas não são descritivas, elas são normativas. Muitas passagens do Antigo Testamento são descritivas. Ela fala, por exemplo, que Abraão mentiu, nem condena e nem defende ele. Ela está descrevendo um fato. A gente sabe que ele pecou, porque a Bíblia diz que quem mente está pecando. Mas no texto lá você percebe, não há nenhuma repreensão para ele ter feito aquilo. Então é um texto descritivo, certo? Mas a epístola não, ela é um texto normativo. Ela contém normas para o funcionamento da igreja de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez te louvamos por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos, ó Pai, se algum de nós aqui tem dúvida quanto a esse assunto, que possa fazer aquilo que a maioria dos homens de Deus fizeram: debruçar-se na palavra, buscar a orientação do teu Espírito e procurar ler o texto em dúvida com seriedade, buscando entender aquilo que o Senhor diz aqui, ó Pai. A tua palavra diz às irmãs que cumpre, que deve usar a cobertura. E em nenhum lugar da Bíblia nós vemos um mínimo de um versículo retirando esta ordenança, e por isso nós cremos e defendemos que ela é para hoje ainda, Pai. Que o teu Espírito possa trabalhar em cada coração, que aquelas pessoas que têm dúvida sincera, que busquem sinceramente entendê-la à luz da tua palavra. Nós te pedimos isso, nós rogamos a ti estas bênçãos, que nessa área e em outras nós possamos caminhar em acordo e de acordo com a tua vontade, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.